Bom, pessoal, então vamos colocar a mão na massa aí e aprender a fazer a medida de uma etiqueta bordada para que vocês, quando a gente solicita, né, para os nossos clientes aí, para passar a medida correta para a gente poder fazer o orçamento, porque o orçamento é feito pela medida e pela quantidade de cores e quantidade. Então, é muito importante que essa medida venha para a gente de uma maneira correta, para que a gente possa passar o orçamento de maneira justa para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu peguei aqui alguns modelos de etiqueta palito, né, que é aqui uma das que o pessoal mais solicita, palito e a bandeirinha. A palito, como vocês podem ver aqui, ela tá fechada aqui, ela tá fechadinha, bonitinha. E as dobras da etiqueta palito aqui, ó, ela tá dobradinha, tá vendo, ó? Então, aqui, as laterais dela, que é a dobra, tá fechadinha. Então, na medida, vocês não precisam passar ela pra gente aberta, porque automaticamente, essa medida aqui, ó, de dobra que a gente deixa, já é uma medida meio que padrão, tá? A gente procura sempre deixar, ó, se você colocar a régua aqui, ela vai ter 0,75 de dobra de cada lado, tá? Então, toda medida de etiqueta, principalmente aí a palito, a gente deixa essa margem de 0,75 de cada lado, que vai dar 1,5 cm no total da etiqueta. Então, pra gente, é suficiente que você faça a medida dela exatamente como ela tá aqui, ó. Então, você vem aqui com a régua comum, tá, pessoal? Algumas pessoas acham que para fazer essa medida precisa ser com um paquímetro, que é uma régua mais complexa, digamos assim, que a gente utiliza aqui no escritório. Mas essa aqui é pra gente fazer medida de plaquinha também, medida interna, medida externa, então não tem necessidade de nada disso aqui. Vocês podem vir com uma régua convencional, a régua que vocês têm aí em casa mesmo. Tem gente até que pergunta se pode ser a trena, a fita métrica, aquela régua de costura, não tem problema, qualquer tipo de régua. Desde que tenha essa medida aqui de milímetros, que pra gente o importante é que tenha a medida de milímetros, tá? Na nossa linguagem aqui de fábrica, de escritório, a gente sempre usa a linguagem milímetros, comprimento e largura. Mas não tem problema, se para você for mais fácil você colocar aqui a régua e falar pra gente centímetros, tranquilo. Por exemplo, aqui nessa etiqueta aqui, ó, a gente colocou a régua em cima e a gente viu que ela tem 45 milímetros de comprimento. Tá dando aqui 46, tá? Ou 46 milímetros de comprimento ou 4 centímetros, 6. A gente vai entender perfeitamente qual é o comprimento dessa etiqueta, tá? Outra etiqueta aqui, palito também, se você pegar ela aqui, sempre procura colocar a régua, pessoal, em cima da etiqueta, assim como eu tô fazendo, tá? Pra você pegar com exatidão a medida que ela tem, tá? Às vezes o pessoal coloca meio que longe, ou às vezes joga a etiqueta aqui em cima, ó, faz assim, e de repente não consegue visualizar o número que tá aqui embaixo, e aí a medida vem errada. Então, a gente não indica muito você colocar em cima dos números, a gente indica você colocar a régua em cima da etiqueta, como eu tô fazendo aqui, tá vendo? Ó, eu pego a régua, coloco exatamente em cima da etiqueta, ó, tá dando 5,1, tá? Mas, vamos falar aí, 5 centímetros de comprimento. Medir o comprimento é isso aqui, ó, isso aqui é comprimento, tá? Comprimento, ó, comprimento. Agora, vocês vão medir pra gente a largura, é só virar ela. Coloca ela viradinha, como eu tô colocando aqui, ó, colocou ela viradinha, vem com a régua aqui em cima, faz a mesma coisa, ó, colocou a régua aqui em cima da etiqueta, deu 12 milímetros de largura, exatamente 12 milímetros de largura, é isso que a gente precisa. Então, toda vez que a gente solicitar para vocês o tamanho da etiqueta, né, que você quer, se você tiver a etiqueta na mão, não necessariamente ela solta como ela tá aqui, mas ela pode estar presa em alguma peça de roupa, é só você vir com a régua e fazer essa medição. Comprimento é sempre assim, tá? Da maneira horizontal aqui, que tá escrito o nome. Você virou ela, você vai ter ela, a largura dela. Você vem aqui e mede pra gente, 12 milímetros, tá? Essas daqui todas, ó, essa daqui, por exemplo, ela já tem 10 milímetros de largura, tá vendo? Ela já tem um pouquinho menos do que aquela outra que a gente mediu, tá? Então, essa daqui, ela tem 10 milímetros de largura. Ó, outro modelinho aqui também de palito, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, você colocou a régua aqui em cima, 15 milímetros de largura, tá? Essa daqui, ó,
é uma etiqueta palito também, com 15 milímetros de largura. Comprimento, virou ela, pegou a régua, jogou lá em cima, ó, colocou aqui, ó, 50 milímetros de largura. Quem tem um pouco de dificuldade com essa questão de milímetros aí, centímetros, os pontinhos menorzinhos que tá na régua são os milímetros, e aqui essa marcação com os números maiores são os centímetros. Então, se você colocar a régua aqui em cima, você vai ver que tem, se você contar aqui, né, os pontinhos menores são os milímetros, tem 50, e se você quiser contar em centímetros, tem 5 centímetros. Virou a etiqueta, veio aqui 15 milímetros de largura ou 1,5 centímetros. Isso aqui a gente falou de etiqueta palito. Ah, mas eu quero saber uma etiqueta bandeirinha, né? Como que eu faço a medida da etiqueta bandeirinha? Pessoal, a mesma coisa, tá? A única diferença é que ela muda o jeito de você medir, porque a etiqueta bandeirinha, ela vai ficar assim, penduradinha na sua peça, ou de ladinho, né? Ou vai ficar assim, penduradinha para baixo aqui. Mas na medida, sempre você vai colocar a régua, aqui ó, isso aqui é a largura. Lembra do que a gente falou? Ó, ela tá aqui, a dobra dela é no meio. Essa daqui, a dobra dela é lateral, né? Ó, as dobrinhas laterais aqui, tendo essa margem, sempre a margem de segurança de 0,75 de cada lado. Na bandeirinha, vai acontecer o quê? A mesma coisa. Se você abrir a etiqueta, como eu tô fazendo aqui, você vai ter o comprimento dela, horizontal aqui, tá vendo? Daqui até aqui você tem ela horizontal. Você virou ela, você vai ter aqui, ó, a largura, tá? Então, se você vem aqui com a régua, coloca a régua em cima, ó. Quanto que eu tenho aqui de largura, gente? Eu tenho lá, ó, 12. Deixa eu colocar aqui em cima que fica mais fácil aqui, ó. Essa aqui tá dando, ó, ela tá dando 12 milímetros também de largura. Aí, o comprimento, eu vou pedir para que você abra ela. Se você não quiser abrir, se ela estiver dobrada exatamente no meio, é só também você vir aqui, colocar a régua em cima. Aqui, pra mim, tá dando 2 centímetros de comprimento aqui nela fechada. Eu vou multiplicar por 2, vai dar 4 centímetros ela no total. Se eu abrir ela aqui, ó, e colocar a régua exatamente aqui em cima, ah lá, gente, deu 4 centímetros de comprimento, tá? Ou 40 milímetros, tá? Outro modelinho de etiqueta também que o pessoal pede bastante, que é a etiqueta de gola, é a mesma coisa. Eu olho para a etiqueta, eu vejo o nome aqui horizontal como tá, eu venho com a régua, coloco a régua em cima, ó. Quanto que tá dando aqui, pessoal? 30 milímetros de largura, tá? 30 milímetros de largura. Aí, o comprimento, eu pego a etiqueta, abro ela, ó, abri, coloco a régua em cima, do início ao final, deu 70 milímetros de comprimento, tá bom? Ou 7 centímetros, tá? Sempre lembrando que aqui em cima a gente deixou uma margenzinha lá de costura. Lembra que a gente falou do 0,75 de cada lado? Exatamente isso. Então, essa etiqueta, ela tem de área útil, que a gente vai falar aí para logo, a gente vai ter 55 milímetros ou 5 centímetros e meio. E de área para costura, a gente vai descontar 0,75 de cada lado, tá? De um lado e de outro. Então, a gente vai descontar 1,5 centímetro de margem de costura que vai estar aqui em cima, ó, tá vendo? Que é onde vai ser colocada na peça, tá? Então, ó, palito, etiqueta de gola, bandeirinha. Aqui, pessoal, tem vários modelos, ó. Eu ficaria aqui com vocês horas e horas e horas mostrando essa questão aí das etiquetas, tá? Ó, outro modelo aqui. Esse modelo, vocês podem ver que não tem verso. Ela é uma etiqueta cortada, tá? Ela não tem dobra, tá? Vocês podem vir aqui, é uma etiqueta só cortada? Vocês medem aqui, ó. Largura, tá dando 38 de largura. Vira a etiqueta, aqui, ó, o comprimento. Coloca aqui a régua em cima, tá dando também 37 milímetros, tá? Outro modelo aqui de etiqueta, tá vendo? Essa aqui é muito usada em cos, na parte interna da peça. Você vem aqui, coloca a régua aqui em cima. Olha lá, colocou a régua em cima, deu 60 milímetros ou 6 centímetros. Virou a etiqueta, deu quanto? 20 milímetros de largura ou 2 centímetros de largura. A medida é sempre essa, tá? Pessoal, comprimento,
e largura. Sempre assim que vocês vão medir a etiqueta pra gente. Vou dar uma dica para vocês. Ah, eu quero medir, mas eu não tenho régua, né? Acontece muito, às vezes a pessoa tá ali na correria, não tem como medir pra gente, a gente não consegue ter essa ideia do que a pessoa quer. Vou dar uma dica muito simples para vocês. Se vocês pegarem uma moeda, por exemplo, de 10 centavos e colocar aqui em cima, ó, por exemplo, dessa etiqueta aqui, vocês vão ver que a moeda e a etiqueta têm a mesma largura, tá vendo aqui, ó? Então, se você falar pra mim, Rose, eu não tenho uma régua, mas eu tenho aqui uma moeda, eu coloquei em cima, deu a mesma largura, eu vou entender que essa etiqueta tem 20 milímetros de largura. E o comprimento eu já consigo calcular pelo seu logo, pelo nome da sua marca, né? Por exemplo, essa daqui, ela foi feita exatamente proporcional ao nome da marca, respeitando aqui o nome e respeitando as margens de costura que tem aqui do lado. Entendeu? Então, assim, é uma dica também bacana para a pessoa ter essa noção mais ou menos de tamanho, né? Ah, eu tenho uma largura aqui. Até uma caneta tradicional, caneta Bic, se você pegar a caneta Bic aqui, ó, vir numa etiqueta palito, por exemplo, e colocar aqui, ó, lá em cima, uma caneta Bic, colocar ela em cima aqui da etiqueta, tá vendo? Vocês podem ver que essa parte mais gordinha aqui da etiqueta, da caneta, tá vendo? Essa parte aqui, ó, a largura dela fica exatamente na mesma largura da etiqueta, ó, tá vendo ali? Eu tô falando dessa parte aqui mais gordinha da tampa da caneta, tá, pessoal? E tem exatamente a largura da etiqueta. Você falando pra mim o nome da marca ou a logo, eu consigo saber o comprimento, porque eu vou fazer proporcional, pra ficar uma coisa esteticamente bonita, e vou respeitar sempre as margens de costura, ok? No próximo vídeo, eu vou ensinar vou falar pra vocês uma outra dica bem interessante de como você saber também tamanho de etiqueta e saber se ela vai ficar boa naquela peça que você está fazendo. Então, não perca no próximo vídeo uma dica bem bacana para vocês sobre medidas de etiquetas. Até já!